Se você nesse país for estuprador, pedófilo, corrupto, se você for traficante, você tem que se ferrar. Se foi morte de criminoso que estava combatendo a polícia, que morra 70 mil. Afinal de contas, se entre a vida do policial e a vida do bandido, sempre iremos lutar para preservar a vida do policial. Algo que eu posso afirmar é que ele tem sido, no mínimo, incompetente, tem agido de má fé com a segurança pública, principalmente com a sua. E eu posso provar isso. Primeira vez que houve uma fuga em presídio de segurança máxima foi no governo de Lula. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com as páginas fakes que tem nome de Xandão com cabelo. Enquanto isso, a Janja gastou 68 milhões de dinheiro público. Senhoras e senhores, hoje traficantes deram um tiro na cabeça de um policial, o colocaram dentro do carro e o jogaram de uma ribanceira. É muito triste ver de que a vida de um policial se tornou meramente um número nesse país. Eu não vou ser liviano de colocar que tudo de ruim que acontece nesse país, todo crime que acontece nesse país, é culpa do presidente Lula, não. Mas algo que eu posso afirmar é que ele tem sido, no mínimo, incompetente, tem agido de má fé com a segurança pública, principalmente com a sua. E eu posso provar isso. Lula cortou 708 milhões ao combate à criminalidade. É o Brasil do Lula. A violência no campo bateu recorde de 2.000 invasões. Lembrando que na época do Bolsonaro tivemos o número de 0. Repito, 0 invasões. Estupros e assassinatos de mulheres aumentaram no Brasil de Lula. Tráfico de drogas aumentou 7% no Brasil de Lula. Assassinatos de pessoas LGBT aumentaram 42% no Brasil de Lula. Primeira vez que houve uma fuga em presídio de segurança máxima foi no governo de Lula. Enquanto isso, o ministro da Justiça, Lewandowski, está preocupado com falas como a minha, que chamei Lula de ladrão, está preocupado com as falas de Marcel Van Hatten e de Cabo Gilberto em tribuna, desrespeitando e rasgando a Constituição. Mais uma vez, não é uma defesa a esses parlamentares em si, mas as prerrogativas. E o ministro da Justiça está preocupado com isso. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com as páginas fakes que tem nome de Xandão com cabelo. Enquanto isso, a Janja gastou 68 milhões de dinheiro público só no Janja Palusa, 35 milhões. Dá só uma olhada nisso aqui, Sargento Gonçalves. Com 68 milhões de reais de dinheiro público do seu pagador de impostos, daria para comprar 194 mil viaturas para a Polícia Rodoviária Federal, 4 mil fuzis e 3 milhões de munições para a PM. Construir um presídio de segurança máxima ainda sobrava 28 milhões de reais. O que não daria para poder fazer com a segurança pública, juntamente com a Polícia Civil, bombeiros, Polícia Penal? Dava para mudar a realidade da segurança pública aqui do nosso país. E o G20 foi a prova disso, deputado Zucco. Afinal de contas, para estrangeiro, toda a segurança. Mas para você, pagador de impostos, você se lasca. Afinal de contas, os ministros do STF, vários deputados, possuem carro com blindagens, possuem segurança, mas você não. Você, cidadão, tem que se ferrar enquanto o Estado mostra que é capaz, quando ele quer garantir a segurança para você, mas na verdade é porque tem pessoas, líderes estrangeiros, vindo até o nosso país. E aí, me vem agora a esquerda querendo colocar a culpa da segurança pública no governador Tarcísio e no secretário de Segurança Pública, Derrite. Horas. Eles foram exemplar em punir de forma rigorosa 2 policiais que desonraram a farda. Um jogando uma pessoa por uma ponte e o outro dando 11 tiros numa pessoa que estava cometendo furto. Agora, se o índice de São Paulo aumentou de mortes e agora está em primeiro lugar, 702 mortes, se foi morte de criminoso que estava combatendo a polícia, que morra 70 mil. Afinal de contas, se entre a vida do policial e a vida do bandido, sempre iremos lutar para preservar a vida do policial. Policial que está desanimado de trabalhar, afinal de contas, ele não pode fazer o seu serviço sem ter a mídia e o judiciário acabando com a vida dele. População que cada vez mais fica refém dos criminosos, enquanto isso o STF está fazendo o quê? Liberando criminosos de líderes de facções. E é o seguinte, não precisa ficar preocupado se a minha fala talvez possa te assustar. Nicolas, mas espera aí, será que ter uma polícia mais ostensiva contra o crime vai resolver? Claro! Se você é um trabalhador, não se preocupe.
A polícia não vai entrar e invadir a sua casa de uma hora para outra, não. Agora, se você nesse país for estuprador, pedófilo, corrupto, se você for traficante, você tem que se ferrar. E é nisso que eu acredito agora. Desde quando a gente, nós, deputados, senadores, cidadãos comuns, largamos a segurança pública? Porque afinal, os criminosos cada dia estão mais à vontade de cometer crimes. Será que a vida de um policial que sai de dia e não sabe se volta à noite vale menos do que a sua? Que caramba de país é esse? Que gasta milhões, bilhões em viagens no exterior com um presidente que nos desonra e não tem o capacho de dar um investimento para a segurança? Passa aqui, Coronel Zuco, Sargento Gonçalves, pessoas da PRF, da Polícia Federal, da Polícia Militar, nos corredores aqui pedindo em Pires investimentos para a segurança pública, para ter uma viatura, para ter um armamento digno. Agora, por que nós estamos preocupados com isso? Porque está se lixando para esse país. Ah, Nicolas, mas o Bukele fez isso num país pequeno como é El Salvador. Horas. Vamos dar autonomia para os governadores, vamos voltar às pautas aqui nessa casa, como a prisão perpétua para pedófilo, para estuprador, como, por exemplo, obrigar presidiários a trabalharem, como, por exemplo, reduzir a maioridade penal, porque é inacreditável, né? O moleque pode roubar, matar, ser ali, né, o foguetório ali, pode ser tudo o que for, aviãozinho do tráfico, mas ele não pode arcar com as suas consequências. Mas com 16 anos, ele vai lá e vota no presidente para poder decidir o futuro do nosso país. Eu fico assim, de fato, abismado e puto de saber que aqui não falta dinheiro, não. Júlia Zanata, o que falta aqui nessa casa não é dinheiro para investir em segurança pública, para poder gerar paz nesse país, não. Sabe por quê? Muito se discute aqui sobre trazer saúde, educação, turismo, lazer para o país. Mas sem paz, não há nenhum desses direitos subsequentes. Como que você vai garantir uma educação de qualidade se no meio do caminho seu filho pode tomar um tiro de bala perdida? Como que você vai ter uma saúde que presta se você tem ali diversas pessoas que estão ali vítimas de crimes? Como você vai garantir um lazer se uma pessoa está parada ali na beira ali de uma praia e é fuzilada? A pauta da segurança pública e segurança no nosso país tem que ser a primeira, porque os bandidos estão tranquilos enquanto a população está refém da bandidagem. Ou a gente combate os criminosos, ou eles vão nos amordaçar, vão matar os nossos familiares, e não acho que é preciso com que um parente, talvez, de um grande líder possa sofrer um atentado nas mãos de criminosos para que a gente abra os olhos que a gente precisa meter o ferro em bandido. Não acredito nesse papinho da esquerda de tem que socializar. É socializar o caramba. Se não tem condições de viver em sociedade, fica na cadeia. E acabar com essa progressão de regime. Meus parabéns. Passou pela dosimetria. Deu 12 anos, fica 12 anos na cadeia. Quando você terminar os 12 anos, você sai. Até lá, você fica. Caso contrário, a gente não vai ter paz nesse país. Essa é a minha ideia para esse país. E que vergonha desse governo atual. Obrigado.